Passamos a palavra para o professor Leonardo Avites, que é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, que vem aqui trazer a sua contribuição, e é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Um orgulho tê-lo aqui, professor, e uma boa explanação para o senhor. Bom dia a todos. Eu também vou escolher falar daqui mesmo. E a primeira coisa que eu queria dizer é que para mim é um enorme prazer estar presente aqui. Queria saudar o secretário João Mota, o Davi, coordenador da área de participação. Queria também saudar os demais membros da mesa e dizer que é sempre também um prazer estar no Rio Grande do Sul e falar da ampliação da participação social. Por quê? Porque, na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma enorme relação com a ampliação da participação social no Brasil. Essa relação se dá de diversas maneiras, se dá pela proposta original do orçamento participativo, aqui em Porto Alegre, nos anos 90, que consolidou aquilo que até então era apenas uma ideia genérica de participação social que vinha da democratização brasileira, mas também dizer que o Estado do Rio Grande do Sul, ele é também pioneiro em diversas formas de participação. E na mesa aqui que antecedeu a essa, foi falado dos COREDs, dos Conselhos de Desenvolvimento Regional no Estado, que são uma instituição do Estado do Rio Grande do Sul, que coloca a questão do planejamento regional participativo e que existe já, se não me engano, há quase 2 décadas, O Estado do Rio Grande do Sul também ele é pioneiro em muitas outras experiências, Chama atenção para o gabinete eletrônico do prefeito, o gabinete eletrônico do governador, do gabinete dos prefeitos e também do Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados, junto com o Distrito Federal, que tem um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Então, em todas essas áreas, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que mostra que a participação social ela é importante e que ela coloca tanto potencialidades quanto limites para a maneira como a democracia é praticada. E aqui eu queria dizer que quando a gente fala da participação como sistema, a gente está falando dessas duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, a participação no Brasil, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em outros lugares do país, ela proliferou desde a nossa democratização e proliferou criando um conjunto de formas diferentes de participação. Orçamento participativo, que eu achava que tinham 200 cidades, eu vi agora mais de 300, conselhos, que a gente sabe que existem pelo menos 10 mil no Brasil, quase 5 mil somente na área da saúde, planos diretores municipais, que a gente, pelo dado do Ministério da Cidade, existem em torno de quase 1000 cidades que têm executado planos diretores municipais, conferências nacionais, que somente no governo Lula tiveram 74, e pela minha conta, no governo Dilma, nós já tivemos aí algo como 18 nos últimos 2 anos, e temos entre 17 e 18 planejados para esse ano. Se eu estou errado, o Pedro Pontual aqui me corrige em relação a esse dado. Agora, a proliferação de todas essas formas de participação, coloca aquilo que eu acho muito bem apontado pelo professor Luciano Fedose, da URGS, que é de que essa proliferação, ela em si, somente não constitui um sistema. A questão fundamental que está colocada hoje para a participação social no Brasil, e que nós temos começado a utilizar a palavra sistema para expressá-la, é como organizar e coordenar essas formas de participação para que elas não sejam instâncias que repetitivamente tomam a mesma decisão e não conseguem articulá-las, porque, na verdade, se a participação social for isso, de alguma maneira ela implica num dispêndio, vamos dizer, da própria energia participativa, de uma forma que não seria a mais eficiente ou aquela que seria mais capaz de influenciar
as políticas de governo. Então, se coloca, de fato, essa questão da articulação da participação. Queria dizer também que, quando a gente fala de sistemas de participação social, a gente fala também de uma outra coisa, que está sendo muito pouco colocada nesse país, que eu acho que precisa ser colocada com muito mais ênfase, que é de que a participação ela se consolidou muito, cresceu muito no Brasil, mas em algumas áreas e por alguns motivos histórico-contextuais. Ou seja, a participação hoje no Brasil ela é fortíssima no nível municipal e na gestão de políticas públicas, especialmente políticas sociais. Mas, na verdade, a participação ela é muito fraca ou quase inexistente numa área que tem se tornado fortíssima no Brasil recentemente, que é a área da infraestrutura, né? Fiquei assim extremamente feliz de ter visto ontem o governador do estado, Tarso Genro, falar sobre participação relativa a um plano de abolição das concessões de rodovias estaduais, porque isso me parece que é absolutamente pioneiro em fazer alguma coisa que está mais do que na hora de ser feito no Brasil, que é de trazer a questão da gestão da infraestrutura para o campo da participação social, né? Então, nesse sentido, queria parabenizar o governador e o Estado, porque eu acho que é isso que está colocado. O IPEA, para a gente só pegar um dado nacional, o IPEA fez recentemente uma pesquisa, que ele pegou os 340 maiores programas do governo federal e ele fez uma entrevista com os gestores desses programas e perguntou se eles levavam ou não a participação em consideração. E, de um lado, se a gente vê a resposta dessa pesquisa, ela parece interessante, que é 40% dos gestores desses programas, são os maiores do governo federal, falaram que sim, utilizam a participação. Decisões de conferência, decisões de conselhos, planos diretores, etc. Mas, quando a gente divide os programas do governo federal em programas de políticas sociais e programas de infraestrutura, o dado é completamente diferente, né? O dado é que quase 60% dos programas do governo federal de políticas sociais utilizam a participação, mas menos de 20% dos programas na área de infraestrutura utilizam a participação, né? Então, na verdade, está colocado aqui um problema que eu acho também está diretamente relacionado à ideia do sistema de participação e que o Pedro Pontual colocou aqui, e eu acho que colocou muito bem, né? A participação ela tem que ser um método de governo, e para ser um método de governo ela tem que estar presente no conjunto das áreas que são relevantes para o governo, né? Então, eu acho que, a partir daí, eu diria que existem dois grandes desafios para a gente constituir um sistema de participação no Brasil, né? O primeiro desafio é pegar a participação onde ela já existe e tentar articulá-la para que ela seja um processo integrado, e o segundo é pegar a participação onde ela já existe, tentar estendê-la para áreas onde ela não está presente, que a gente sabe que hoje são áreas fundamentais e que estão interferindo com modos de vida da população brasileira de forma agressiva e antidemocrática, né? Para citar aí um pouco Belo Monte, a recente remoção na Cracolândia, a remoção dos índios do entorno do Maracanã, há algumas semanas atrás, né? São atos que eu acho que estão completamente contra a ideia de que a participação é parte do nosso método de governo e que ela tem que estar presente também nesses atos que são fundamentais para a própria democracia brasileira, né? Uma vez dito tudo isso, como pensar a questão de um sistema de participação, né? Eu trouxe aqui dois quadros, né, que eu vou apresentar em seguida, né, e que eu acho que expressam um pouco a minha opinião, e queria aqui dizer que esses dois quadros foram elaborados num projeto em conjunto com o governo do Distrito Federal, né? Vejo algumas pessoas aqui, queria saudar o Reinaldo e a equipe dele, né, com a qual eu trabalhei conjuntamente, e vou apresentar aqui dois desses quadros. Eu que apresento. Então,
primeiro aqui é um exercício que a gente fez e que eu acho que ele é muito importante, porque eu acho que uma das coisas que está colocada para um sistema de participação é, na verdade, como articular as diferentes formas de participação. E aí eu faço minhas palavras do Luciano Fedós. A gente tem um conjunto de formas de participação que geram frequentemente decisões que se superpõem ou decisões que frequentemente também entram em conflito, né? Eu acho que, na verdade, para a gente passar de vamos dizer, de um cardápio de instituições participativas para um sistema de participação, o que está colocado é, na verdade, articular as decisões desse sistema de forma tal que a gente tenha duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, um local para discutir superposições, né? Então, não pode ser simplesmente o orçamento participativo tomando suas decisões, os conselhos de políticas tomando as suas decisões, as conferências tomando as suas decisões, os planos diretores tomando as suas decisões. Eu acho que é assim que tem acontecido hoje em quase todos os lugares do Brasil, né? O que eu proponho? Essa articulação. E para a articulação, o que a gente precisa? Um local de observação das superposições e um local de solução de conflitos no caso de decisões contraditórias, né? Eu já vi as situações mais estapafúrdias em relação a contradições de processos decisórios. Vou citar uma, há cerca de 10 anos atrás, na cidade de São Paulo, onde o orçamento participativo decidia ao mesmo tempo sobre saúde, havia um conselho de saúde, e eles brigavam, e um dia eles decidiram o seguinte: os conselhos de saúde vão decidir sobre hospitais e PSF, e o orçamento participativo sobre postos de saúde e serviços localizados lá, sem nenhuma tentativa de articulação dos dois processos decisórios. É exatamente isso que eu acho que não é um sistema de participação. E é exatamente isso que eu proponho que a gente caminhe na direção de um sistema que possa fazer, na verdade, essas duas coisas, né? Em primeiro lugar, ter um mecanismo de identificação de decisões superpostas. Então, se as decisões são superpostas, o melhor é o governo ou a secretaria que gera a participação, ela identificar a superposição e, na verdade, ela já estabelecer um mecanismo para articulá-las, né? Em segundo lugar, né, é preciso que, quando existam soluções contraditórias, exista um mecanismo de solução de conflito. Nesse sentido também, acho que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, ele está se desenvolvendo numa direção que me parece extremamente positiva, né? Que é, na verdade, de se desdobrar no território, né? Parece que ele agora vai ter uma série de instâncias distritais ou municipais, não sei exatamente qual que é a organização, mas eu acho que é muito importante ele estar lá. Por quê? Porque ele é uma instância, os conselhos em geral, especialmente os CDEs, né? E aqui, mais uma vez, o Rio Grande do Sul é importante na criação do Conselho Nacional e também no Conselho aqui, é importante que ele assuma essa posição de pactuação, né? E essa pactuação tem que ocorrer também no próprio processo participativo. Segunda quadro que eu gostaria de mostrar é que eu acho o seguinte: um sistema de participação social, né? Eu aqui, assim, também com minha deficiência visual, não consigo ver o que está escrito ali, mas espero que vocês consigam. Mas eu vou explicar a ideia, porque eu lembro do que eu fiz. Então, assim, um sistema de participação estadual ou nacional, eu acho que ele tem que ter formas de tomada de decisões conjuntas, né? Então, o que a gente vê hoje? Seja a nível do Estado, seja a nível de prefeituras, em quase todos os lugares do Brasil, e que eu acho que tem que ser organizado para a gente pensar um sistema de participação. Que algumas decisões sejam conjuntas, ou seja, algumas grandes políticas do Estado do Rio Grande do Sul, algumas grandes políticas da cidade de Porto Alegre, eu propus isso no Distrito Federal, algumas grandes políticas do Distrito Federal, elas sejam discutidas conjuntamente por orçamento participativo, pelos conselhos e pelas conferências quando elas ocorrerem. Por quê? Porque às vezes você está discutindo um programa de saneamento, esse programa de saneamento ele é discutido no OP, você tem um programa de habitação que não discute esse programa da mesma maneira, e um plano diretor municipal, estadual, que não está articulado com isso. Ora, eu acho que a questão é fundamental, a questão é justamente o contrário, né? Mas diria também que existe uma questão que eu acho que é fundamental
e que está nessa parte vermelha aqui, azul, tanto na verde quanto na vermelha, e que eu chamo a atenção aqui para de que ela é parte fundamental também de um sistema de participação. Que é o quê? Eu acho que algumas macro decisões dos estados ou das prefeituras, ou mesmo do governo federal, têm que ser tomadas pela via participativa. Então, assim, eu fiquei extremamente satisfeito, né, quando o governador colocou aqui ontem que que ele vai tentar uma alternativa à concessão privada das rodovias no estado do Rio Grande do Sul, mas eu acho que seria extremamente interessante que tivesse alguma instituição participativa vinculada a isso, ajudando a tomar decisões, né? Por quê? Porque, na verdade, é isso que vai integrar esse processo ao próprio sistema de participação, né? Então, nesse sentido, é interessante fazer uma empresa estadual? Claro que é interessante fazer uma empresa estadual, mas seria fundamental que essa empresa estadual tivesse um conselho, né, diretor com a representação da sociedade civil, ou que ela tivesse audiências públicas de prestação de contas, e que, eventualmente, algumas coisas que aparecessem nessas audiências públicas poderiam ser uma pauta do orçamento participativo do ano seguinte, ou de planos diretores, né? Porque eu acho que é isso que constitui o sistema de participação. É que alguma coisa que ocorre em algum lugar impacta os outros lugares do sistema, né? E, só para terminar, né, já chamar a atenção que o meu tempo está próximo do final, o que eu acho que é importante? É importante que algumas dessas decisões sejam feitas também pela via da consulta. Por quê? Porque, na verdade, mais uma vez, menciono aqui a fala do governador ontem e menciono a fala do ministro Gilberto Carvalho, né, que todos os dois apontaram e que me parece que é fundamental, que a gente caminha cada vez mais no Brasil para um modelo misto de representação e participação. O próprio sistema nacional de participação, como também o sistema estadual de participação, ele é um modelo misto. E, ao ser um modelo misto, é interessante que algumas das decisões que são fundamentais para o Estado do Rio Grande do Sul, ou que são fundamentais para o governo federal, elas sejam tomadas pela via da consulta, né? Eu tenho a impressão que, inclusive, o Rio Grande do Sul tem uma lei estadual sobre a consulta, né? A consulta é parte da tradição legal do Estado do Rio Grande do Sul, ela não é parte da tradição legal de todos os estados, mas é parte da tradição legal desse Estado, e, portanto, ela pode claramente ser utilizada justamente para propiciar essa articulação entre representação e participação que tem que ter num sistema estadual de participação. Então, são só essas reflexões que eu gostaria de trazer aqui, dizendo que essas questões que me parecem fundamentais para a gente passar de uma multiplicidade de instituições de participação para um sistema integrado de participação, que eu acho que é a contribuição que o Brasil hoje está em condição de dar, e o Estado do Rio Grande do Sul, particularmente, está em condição de dar, para que a gente desenvolva de forma mais clara essa forma de articulação entre representação e participação que o sistema pretende trazer. Obrigado.